Oi, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 6 de fevereiro, e olha, se você tem aquele amigo day trader que instalou 12 monitores em casa pra mesmo assim tá 69% negativo no ano, talvez hoje você tenha uma boa notícia para dar para ele. O mercado financeiro virou um parque de diversões, né? Bem desgovernado, cheio de sobe e desce, grito, enjoo, e nesse caos, fundos e bancos do mundo inteiro estão correndo para contratar traders. Pois é, gente que ganha dinheiro justamente quando ninguém entende mais nada. Então vamos falar sobre isso hoje, é uma matéria bem interessante da Bloomberg News. E outra notícia que vamos conversar sobre hoje é sobre um tema um pouco mais pesado. Enquanto alguns lugares lucram com a bagunça dos mercados, outros estão sendo engolidos por ela. No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer enfrenta uma das maiores crises do seu governo depois de trazer de volta um velho nome bem tóxico da política britânica, Peter Mandelson. Sim, caros amigos, vamos falar de Epstein no episódio de hoje. Chegou esse momento inevitável. Então, de um lado, volatilidade virando oportunidade, do outro, uma nomeação que virou bomba política, assustou investidores e colocou em dúvida até a permanência do primeiro-ministro no cargo. Sim, essa história chega a impactar a política internacional nesse nível. Então, no episódio de hoje, a gente explica por que o caos é um ótimo negócio para alguns traders e um péssimo momento para quem governa no meio da tempestade. Se você não é inscrito no nosso videocast, se inscreve, porque é muito fácil fazer isso, assim você fica atualizado de segunda a sexta-feira, que é quando a gente faz episódio. Não espere que eu grave no sábado e domingo, tá? Tem coisa pra fazer também. Então, se inscreve aí rapidinho e a gente se encontra depois do recado do patrocinador. Tudo começou com uma pequena porta há mais de 70 anos. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa, abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Então bora falar de traders? Pois é, nos últimos meses tudo começou a balançar ao mesmo tempo. Ouro, moeda, juros, ações. É tipo quando o motorista do ônibus resolve frear, acelerar e virar tudo de uma vez. Como eu disse, quando você aperta o freio e o acelerador ao mesmo tempo, o carro tira print. Não, você fica desgovernado. Quem tá de pé, voa. Só que nesse caos todo surgiu um novo cargo dos sonhos, em bancos e hedge funds. Eu tô falando do profissional que ganha dinheiro justamente quando ninguém entende mais nada, os chamados especialistas em volatilidade. Volatilidade, para quem nunca ouviu esse termo antes, é basicamente o mercado surtando. O preço sobe, desce, dá cavalo de pau, enfim, tudo fica maluco. E esses traders, eles não tentam adivinhar para onde que o preço vai, eles tentam adivinhar o quanto que ele vai se mexer. É como ganhar dinheiro não apostando se vai chover, mas apostando se vai cair um toró ou uma garoa. Essa analogia fez sentido? Eu espero que sim. Segundo recrutadores do mercado financeiro, esses caras estão imprimindo dinheiro. Isso porque desde que Donald Trump voltou ao centro do palco e os mercados ficaram mais nervosos que investidor em dia de CPI, a demanda por esses profissionais explodiu. Lá no Japão, corretoras estão desesperadas atrás de traders de câmbio e renda fixa. Já na Austrália, um dos maiores bancos do país acabou de ter o melhor mês de trading em quase 10 anos e já avisou, vai contratar mais gente para mexer com commodities. Traduzindo, quanto mais confusão, mais gente eles querem na mesa de operações. E confusão não falta, tá? Porque o ouro teve o pior tombo em 40 anos, o mercado de títulos do governo japonês perdeu 41 bilhões de dólares em poucas horas, coisa de filme catástrofe, e o dólar e iene ficaram indo e voltando como se estivessem jogando ping-pong. E lá na Indonésia a bolsa caiu tanto que o chefe da bolsa e o principal regulador financeiro simplesmente pediram demissão. Mandaram o famoso "estou cansado, ref" na língua que é na Indonésia. Olha, para muita gente isso significa prejuízo, dor de cabeça e noite sem dormir. Mas para outros significa oportunidade. Então, traders de curto prazo adoram esse ambiente. Pois é, não sei como, mas adoram. E aí bancos ganham mais com o aumento do volume de negociações. E quem faz arbitragem aproveita as distorções de preço para ir lá e ganhar dinheiro rápido, antes que o mercado volte ao normal. Se é que isso existe, né? Um gestor de Hong Kong resumiu essa história bem. Disse que não é que o mundo ficou mais previsível, é que ficou mais negociável. Agora, nem todo mundo tá comemorando essa história. Fundos de pensão que cuidam da aposentadoria de milhões de pessoas estão bem mais cautelosos. Um dos maiores fundos da Austrália começou a reduzir a exposição ao dólar e diversificar para euro, iene e libra. Outros fundos na Ásia estão tentando se afastar de ativos muito ligados aos Estados Unidos.
E tem gestora que decidiu sair completamente de crédito privado, com medo de estar numa bolha gigante de quase 2 trilhões de dólares. E bom, para completar aí o pacote fim de mundo, algumas dessas instituições começaram a contratar consultores geopolíticos. Sim, gente paga para pensar em guerra, conflito e crise internacional antes que elas explodam. Então, resumo da ópera aí dessa história, o mercado tá uma bagunça, sim. E para alguns isso é um desastre, só que para outros é o melhor momento da carreira. E enquanto o investidor comum só quer entender o extrato no fim do mês, tem uma galera ganhando dinheiro justamente porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Então bora falar de Epstein de uma vez, falar de política também. Tudo que tem mais controverso no mundo a gente vai falar agora nesse trecho do episódio. Se você achava que a política, né, brasileira era uma novela, senta lá que vem o Reino Unido, né, com roteiro, vilão recorrente e crise interna no capítulo da semana. Porque o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está em apuros. Essa é a verdade. E o nome do problema é um velho conhecido do Partido Trabalhista, Peter Mandelson. Um personagem tão tóxico que não é a primeira vez que ele causa uma crise. E nem a primeira vez que isso acontece justamente com o Starmer. A diferença agora é que o próprio partido do primeiro-ministro já começou a fazer aquela contagem silenciosa de dias. Em linguagem bebezística, ele está no paredão. Olha, nos bastidores, deputados trabalhistas descrevem o clima como febril, quase que um motim. Gente pedindo anonimato, cochechando pelos cantos e dizendo basicamente o seguinte: se os rivais do Starmer estivessem um pouco mais organizados, ele já teria caído. E tudo isso explodiu no pior momento possível. Starmer estava tentando mudar o assunto, falando de patriotismo, orgulho comunitário, investimento em áreas pobres, mas não teve jeito. O parlamento virou um ringue. Vamos entender essa história. A crise começou durante aquela sessão clássica chamada Perguntas ao Primeiro-Ministro, que é basicamente um roast público ao vivo. A líder da oposição conservadora, Kemi Badenoch, foi direto ao ponto o que Starmer sabia e quando sobre a relação entre Mandelson e Jeffrey Epstein. Sim, aquele Epstein. Starmer teve que admitir que os documentos usados para aprovar Mandelson como embaixador nos Estados Unidos já mencionavam essa relação. E para piorar, e-mails divulgados recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram que Mandelson continuou próximo de Epstein mesmo depois de ter se declarado culpado por tráfico sexual em 2008. O ministro que estava sentado perto de Starmer disse que viu as mãos do primeiro-ministro tremendo enquanto ele respondia no plenário. Climinha leve. O ataque seguinte foi ainda mais direto. Badenoch mirou no chefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, o homem, né, que defendeu a nomeação de Mandelson porque o governo queria alguém experiente em realpolitik para lidar com a volta de Donald Trump à Casa Branca. Traduzindo, alguém cascudo aí para brigar com Trump. Só que agora vários deputados trabalhistas dizem que a posição de McSweeney é insustentável e especulam que Starmer não o demitiu por um motivo simples. Se puxar esse fio, o próprio casaco desmancha. Mesmo assim, Starmer insistiu que confia totalmente no chefe de gabinete. O ministro do governo tentou salvar a situação dizendo que o problema não foi o processo de investigação, mas que Mandelson simplesmente mentiu. Segundo ele, a sensação foi de levar um soco no estômago. Enquanto isso, o mercado financeiro assistia tudo de camarote e não gostaram do show. Os títulos da dívida britânica caíram, os juros subiram e investidores começaram a cobrar um prêmio de risco político. Resumindo, quando o governo parece fraco, financiar o país fica mais caro. A crise escalou de vez quando deputados do próprio Partido Trabalhista se juntaram aos conservadores para exigir a divulgação dos documentos da nomeação de Mandelson. O governo tentou barrar, claro, alegando segurança nacional, mas perdeu. Resultado, os papéis vão ser analisados por um comitê multipartidário de inteligência. Tudo isso acontece com Starmer já enfrentando índices de popularidade historicamente baixos, e no horizonte estão eleições locais em maio, onde o partido deve ir mal, né? Spoiler aí para você. Especialmente com o avanço do Reform UK, que é o partido associado a Nigel Farage. Enquanto Farage organiza comícios, Starmer tenta ressuscitar o discurso patriótico, falando de orgulho nacional e investimentos em comunidades esquecidas. Só que 95% dos britânicos já ouviram falar do escândalo Mandelson-Epstein, e quase metade acompanha a história de perto. Então, difícil mudar o foco desse jeito. Um professor de política resumiu bem essa história, disse que em crises desse tipo, o que parece improvável pode virar inevitável muito rápido. Por enquanto, Starmer sobrevive porque seus possíveis sucessores têm problemas próprios.
Um é aliado de Madison, outro foi barrado pelo próprio Starmer no passado, outro ainda lida com problemas fiscais pessoais. E tem aquele que já tentou ser primeiro-ministro e perdeu. Mas o aviso tá dado. Dentro do partido, muita gente diz que alertou, né? Trazer Madison de volta era pedir problema. Agora, com polícia investigando, o mercado nervoso e partido rachando, Starmer enfrentam os momentos mais perigosos do seu governo. Resumindo, na tentativa de ser esperto demais no xadrez político, o primeiro-ministro britânico pode ter colocado uma peça explosiva bem no centro do tabuleiro. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. A Mani Quadros diz: eu sinto saudade do Uau e o Yeah do Lohian e da Daiane. Leandro diz: primo Alan, houve uma reformulação singela do podcast. Até pouco tempo atrás ele era um pouco mais descontraído, com uma sonoplastia digna do programa do Ratinho e do Vai Dar Namoro. Leandro, como a gente naquela época era em áudio só, né? Agora estamos em vídeo, é um pouco mais difícil de exagerar na sonoplastia, mas aos poucos a gente vai ajustando esses formatos. Isabel diz: bom dia, passando para lembrar que esse fevereiro é perfeito, 4 segundas, 4 terças, 4 quintas e 4 sextas, 4 sábados e 4 domingos. Olha só que informação valiosa, Isabel, obrigado. Lucas diz que vai salvar o episódio para voltar aqui mais tarde. Jardel Fausto diz: faltou citar sua relação do Bitcoin com Epstein, que fez muita gente se livrar de tudo que tinha dessa moeda. É verdade, teve esse impacto também no cripto. Tetzener diz: Bitcoin, previsão de do meu amigo, vai cair mais. Da outra vez caiu uns 50%, tem chão ainda. João Felipeto diz: Bitcoin não tem mais nada da sua principal premissa, que era ser descentralizada. E Guilherme Limone diz: se eles não sabem o que fazer com dinheiro, deixa comigo que ele não fica parado por um dia. Boa, Guilherme. Boa tentativa, vai que cola. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, obrigado pelos comentários. Eu espero os comentários de vocês aqui mais uma vez. Comenta aqui se você tem algum amigo trader, o que você achou dessa notícia de bancos e hedge funds estarem atrás de traders aí por causa do cenário econômico atual. Deixa aqui nos comentários que eu leio no episódio que vem. Gente, eu vou ficando por aqui, até a semana que vem. Tchau, tchau.